Vamos lá, Evangelho de Filipe, parágrafo 52. Um burro girando uma pedra de moinho caminhou 100 milhas. Quando ele foi solto, percebeu que ainda estava no mesmo lugar. Existem pessoas que fazem muitas jornadas, mas sem fazer nenhum progresso em qualquer direção. Quando o crepúsculo as surpreende, não encontram nenhuma cidade nem vilarejo, nem produto humano, nem fenômeno natural, poder, nem anjo. Labutaram em vão, coitadas. Quanta interpretação a gente pode tirar disso aqui, né? Somos nós, esses burros, girando no moinho, os ratinhos lá de laboratório. A gente encontra em Jesus, gente, sempre uma visão muito crítica da religião do seu tempo. E por isso, inclusive, ele foi perseguido. Porque ele não só estava trazendo um ensinamento renovado e com novos elementos e novos termos e novas interpretações, como ele também era crítico dos fariseus, dos saduceus e da religiosidade do seu tempo. A gente novamente tem aqui os gnósticos como uma minoria. Então a gente pensa aí na origem do cristianismo e na verdade era um grupinho de pessoas reunidas numa casa. Eu gosto de imaginar Jesus igual ele está aqui atrás de mim, né? Sentado no chão, numa mesa de madeira, comendo, conversando, ensinando, entrando e saindo da casa, viajando, porque parece que ele era muito itinerante. Tinha muitos encontros, ensinava caminhando, ensinava sentado, ensinava embaixo das árvores, mas também dava ritos, como no hino de Jesus, dentro de locais reservados, com seus discípulos em volta. Mas tudo isso não era uma religião, não era algo institucional, não era algo grandioso, era um punhado de gente que tinha ideias diferentes e que saía por aí falando, olha essa ideia, esse ensinamento que eu aprendi. E eu acho que Jesus, ele confronta muito as tradições do seu tempo, porque ele vai confrontar justamente as formalidades vazias da religião, não o ensinamento do judaísmo místico, não o ensinamento de Elias, de Isaías, que inclusive ele cita, né, as odes de Salomão, ele tem o maior respeito pelos ensinamentos, mas ele vai criticar os hábitos, a rigidez da religião formal, como a gente encontra aí no Novo Testamento algumas passagens, como ele começar a comer sem antes fazer todo o ritual de lavagem de mãos, né? Não por uma questão de higiene, mas por ter aquele ritualzinho, né, do judaísmo, né? Ou quando ele vai ensinar no sábado, ou quando ele vai conversar com pessoas, né, que não são dignas na visão dos religiosos, ou vai acolher, ter discípulas mulheres, né? Então Jesus está o tempo todo questionando o formalismo religioso. E eu acho que essa passagem vai muito de encontro a isso, né? A gente às vezes se apega a uma fórmula ou se acha que está garantido porque entrou numa religião ou pertence aí a uma igreja ou a um grupo, mas às vezes isso é só dar giros e giros em volta de um moinho. Se a gente não permite essa metanoia, essa transformação interior que nos arranca a sela, nos arranca os ganchos e tira o freio e a venda, né, que o burrinho tem aquela venda para achar que ele está indo sempre para frente, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. E claro que isso a gente pode, né, colocar no nosso tempo hoje. Assim como Jesus vai questionar esse apego ao ritualismo vazio, a gente também tem muitos rituais que, se não toca a alma, é só um mero repetir. Então, você pode comungar, fazer a crisma, lá, eu não sei nem qual é a frequência, né? Receber lá o corpo de Cristo, mas o que isso vai significar se você não está entendendo o rito e se o rito foi, né, deturpado dentro da instituição eclesiástica? Ou, não precisa ser da igreja, você pode frequentar um grupo e, sei lá, na maçonaria tem 30, eu não estou falando mal da maçonaria, tá? Estou falando do apego à instituição, não a instituição em si, mas do formalismo como se isso fosse a garantia. Então você vai lá, você entra, vai do grau 1 ao 30, ao 33, e aí?
O que que você mudou na sua vida? O que que aquele ensinamento te transformou? Então, assim, não é a questão de ser membro de um grupo ou não, participar de algo ou não, mas não achar que porque você entrou em algo que se diz um caminho do discipulado, ou que você participa de algo que tem aí uma série de ritos que vão te dando um brochezinho diferente na sua roupa e um título diferente na frente do seu nome, isso não quer dizer que você está encontrando o Cristo interior. Isso não quer dizer que você está caminhando, né? Você pode fazer o caminho de Santiago e continuar sendo a mesma pessoa mesquinha, ignorante e sórdida de sempre, né? Não é porque você caminhou de A a Z que isso te fez uma pessoa melhor. Você pode ter vencido aí a sua preguiça, você pode ter melhorado o seu condicionamento físico, você pode ter refletido sobre o seu relacionamento com Deus. Mas se fazer as coisas não vai te transformar, né? E é isso que eu vejo nessa labuta em vão, né? Coitados dos que labutam em vão e que acham que por acumular coisas ou acumular conhecimentos, inclusive, eu li muitos livros, né? Eu adoro ler, adoro livro, mas não é porque eu li muitos livros que eu me tornei uma alma mais desperta, né? Inclusive a Blavatsky fala assim, né, no Ocultismo Prático, né? Quando lê, pega uma sentença e reflete sobre ela. Talvez por isso aqui os nossos estudos demorem tanto, né? Porque eu pego uma sentença e a gente fica refletindo sobre ela, pelo menos a gente tenta. E eu vejo isso muito nesse meio espiritual esotérico, né? De achar que você acumular cursos, né? Você faz vários cursos de fim de semana, você faz recebe muitas iniciações, inclusive pagas, e aí você acha que está indo para algum lugar. Mas enquanto a gente não olha para dentro e busca as nossas sombras, as dores da nossa alma, e enquanto a gente não é muito honesto, duramente honesto com a gente mesmo, e vê onde dói e transforma aquilo, não existe caminho espiritual, né? Precisa ter uma absoluta sinceridade no caminhar. E por isso que às vezes eu sou um pouco assim desdenhosa, né, dos títulos e tal. Não é por desrespeito, mas é porque um verdadeiro grupo espiritual, ele precisa ter, pelo menos naqueles que o conduzem, eu acredito, pelo menos, precisa ter alguém conectado à tradição. Então, o fato do grupo ser tradicional, ou seja, historicamente, tem um nome, existe há muitos séculos, não quer dizer que aqueles que hoje o dirigem têm alguma conexão espiritual com os mestres daquela tradição, porque a conexão é sempre no mundo invisível, a conexão é sempre da alma com o espírito e com aquela tradição que a gente está buscando ardentemente na nossa alma. Então, quando a Blavatsky sai da Índia, né, me vem ela na memória de novo, quando ela sai da Índia, ela escreve uma carta e ela diz, a ST de Adyar, lá os mestres são apenas retratos mortos, eles não estão mais lá, porque ela saiu, ela foi reenxotada, na verdade, né? Então, é preciso ter pessoas conectadas para um grupo ser real e para uma alma andar, ela precisa ser mais do que membro de algo, ou estar formalmente vinculada a algo, ou cumprir as rotinas e os rituais disso ou daquilo. Tem no ensinamento do budismo um dos tipos de kleshas, né, que eles vão falar dos defeitos, como os arcontes, né, que vão falar dos defeitos que aprisionam a gente no samsara, no sofrimento. Um dos tipos de kleshas é o das visões errôneas, e dentro das visões errôneas é acreditar que o simples cumprimento de formalismos externos ou o seguir dos rituais religiosos vai te levar a alguma coisa, vai te levar ao nirvana ou à iluminação, né? Então a gente precisa algo mais do que isso, né? Não é desdenhar dos grupos verdadeiros que existem, que fazem um esforço para trazer um ensinamento e muitas vezes tem almas sinceras ali dentro, mas não é achar que é ter a carteirinha de membro que te torna algo ou não, né? Não é porque você é membro de um grupo que você é Rosa Cruz, não é porque você frequenta uma instituição que você é agnóstico, não é porque você leu a Nag Hammadi que você é agnóstico, né? A questão é a gente buscar a nossa sinceridade. Então, a gente faz muitas jornadas.
e não tem progresso em nenhuma direção. A gente acumula riquezas no mundo, né? A gente acumula cristais, a gente acumula incensos, a gente acumula livros, a gente compra, aí eu me lembro do budismo, compra iniciações, compra transmissão de Tara, de Manjushri, de Heruka, assim, nem entende o que significa o Tantra, a visão do budismo Vajrayana, mas foi lá e recebeu a transmissão de um lama, sem nem saber qual a linhagem que esse lama está representando. Então, hoje em dia, a gente vive isso, esse excesso de oferta, excesso de venda, excesso de oportunidades com muitos títulos pomposos e promessas de sucesso material, felicidade financeira e você ser você mesmo, mas no fim, será que a gente não é só mais um burro girando uma pedra de moinho e caminhando, mas sem esse olhar para dentro a gente não chegou a lugar nenhum? A gente só foi trocando a nossa roupa, né? A gente era católico, aí a gente virou protestante, aí a gente virou esotérico, virou pseudomístico, virou jovem místico, virou gnóstico, virou isso, virou aquilo, mas e a alma? E o espírito? E o pneuma? Então eu gosto muito daquele ensinamento que fala que o caminho espiritual, na verdade, ele é muito simples, né? Ele precisa de uma vida limpa, de uma mente aberta, de um coração puro e um intelecto ardente. E outras coisas. Mas o que é ter uma vida limpa? Aí tem muitas escolhas aí. As escolhas éticas, a honestidade, a sinceridade, a virtude. A mente aberta. Não é tão aberta que o cérebro vai cair, como diz a piada por aí. Mas estar apto a fazer uma autocrítica, estar aberto a mudar de opinião, a aprender algo novo, a não ficar girando dentro da nossa mesma bolha, reafirmando e reconfirmando as nossas convicções do nosso ego, né? Um coração puro que busca com altruísmo, com compaixão, com amor, com uma busca de sabedoria sincera, e um intelecto ardente também, porque a gente quer aprender, a gente não quer só ser um bicho grilo ou seguir alguém, ou adotar um guru e usar ele de orientação paternalista que ele fala e a gente obedece sem questionar. A gente quer aprender, né? E aí tem outras etapas, né, nesse caminho, mas todas começam por perceber que a gente precisa se libertar primeiro dessas amarras que prendem o burrinho e fazem ele girar e girar e girar e não sair do lugar. E sair dessas amarras dói e dá trabalho, como diz aí o Guilherme. E a gente acaba terminando, né? Chega o crepúsculo da nossa vida e a gente não encontrou nada. E que triste isso. Então é em vão. Então, que a gente possa fazer essa metanoia, essa transformação, arrebentar um pouco isso e dar uma caminhadinha, seja 1 quilômetro, 2, não precisa chegar até a próxima cidade, né? Mas que a gente consiga sair dessa nossa rodinha que fica girando dentro dos mesmos condicionamentos, né? A gente tem uma tendência a agir de uma forma e a gente fica reforçando a nossa própria personalidade e só vai mudando de roupagem. Então, a gente precisa ter essa coragem de botar para frente e também de se desapegar, seja qual for a fonte do apego, porque para cada pessoa vai ser diferente, né? Não cabe a mim dizer para ninguém. Se desapegar da nossa necessidade de ter uma fachada, né? De ter uma carteirinha de membro, uma roupinha especial, ou o que quer que seja, porque, como diz aqui Jesus no Evangelho de Tomé, parece que ele estava falando dele, né? Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode um médico curar os que o conhecem, né? Parece que Jesus estava falando, olha, eu estou ensinando tantas coisas aqui e vocês ficam aí repetindo as orações, respeitando o sábado, etc., todas aquelas regras, mas eu não estou sendo aceito na minha própria cidade. Olha só o sentimento que Jesus tinha. E a outra passagem que me lembrou isso. Muitas vezes desejastes ouvir essas palavras que vos digo, e não achastes ninguém que vos-las pudesse dizer. Virão dias em que me procurareis e não me achareis. Então, que a gente fica rodando dentro da mesma coisa e esquece de procurar fora. E aí aquela passagem clássica, né, que os fariseus e os escribas tinham a chave do conhecimento e ocultaram, e não entraram e não permitiram que os outros entrassem, ou seja, ficou igual ao burrinho. Então, que sejamos sábios como as serpentes e simples como as pombas. E aí os discípulos
dizem, né? Quem és tu que nos diz tais coisas? Respondeu-lhes ele. Pelas coisas que vos digo, não conheceis quem sou? Vocês não estão entendendo? Não estão... Eu preciso dizer, eu preciso ter um título, eu preciso que vocês me reconheçam dentro de um formalismo temporal? Ou vocês não conseguem ver a partir do teor do ensinamento e da energia e da sinceridade da alma, né? Vós sois como os judeus, que amam as árvores e detestam o seu fruto, ou amam o fruto e detestam a árvore. E aqui a árvore vai representar justamente essa tradição no sentido, né, sei lá, perennialista, né? Ah, tradição, né? Mas e o fruto dessa tradição? Esse fruto, ele está podre ou ele está saudável? Então, a gente tem que fazer um pouco essas questões, né? Eu não vou fazer por vocês, nem vou dizer o que é o caminho, mas acho que refletir é bom. E disse ele, Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Então, será que já não está na hora da gente ficar parar de arrodeando, como dizem por aí? Era esse a mensagem desse dito do Evangelho de Filipe.